Olá, completamos neste sábado, dia 31 de outubro de 2020, 503 anos da Reforma Protestante. Então, hoje vamos refletir um pouquinho sobre a Reforma, o pensamento de Lutero e como que esse pensamento ele continua atual e importante para a Igreja hoje. A Alemanha, que hoje nós chamamos de Alemanha, na época de Lutero, ela era o Império Romano-Germânico, que tinha sido criado pelo poder do papado. E esse império ele era bem maior do que a atual Alemanha. Aqui no mapa a gente percebe isso. Tem ali, por exemplo, Zurique, tem Praga. Então tem ali dentro desse império não era só a Alemanha atual. A gente vê ali a Itália, vê parte ali, tem a Tchecoslováquia, tem Suíça, tem vários países. Era um país, então, um império muito, muito poderoso e que estava diretamente ligado ao poder da Igreja Romana. Só que naquele momento a gente tinha passado, esse império tinha passado por uma crise muito forte por conta de uma disputa sobre a investidura de bispos. Era algo que trazia ali, que trouxe uma crise entre o relacionamento ali do Império com a Igreja Romana. E o mundo estava, neste momento, muito transformado, estava passando por importantes mudanças. Foi o momento das grandes navegações, né, da descoberta do chamado Novo Mundo, as Américas. O feudalismo estava entrando em declínio por vários motivos, o renascimento estava se manifestando na Europa, o comércio global crescendo, gradualmente houve uma maior urbanização dos países, os monarcas estavam fortalecendo o seu poder e até deixando de ser tão submissos ao Papa. Nascia, naquele momento, começava a nascer a burguesia, o humanismo, como uma forma de pensar, estava se difundindo e isso muitas vezes causando, juntamente com esses outros fenômenos aí culturais, políticos, um certo enfraquecimento do domínio da Igreja Romana. E isso abriu espaço, infelizmente, isso e outros problemas, para a mercantilização da fé, que estava indo nesse momento de uma forma muito grave, e também para o crescimento das seitas heréticas. Bem, nós vemos que o contexto do mundo hoje, em muito se parece com o que aconteceu. Claro que nem tudo, não é? Nem tudo aí que está. Mas muitas coisas, a gente vê o enfraquecimento da igreja, a mercantilização da fé, crescimento das heresias, a urbanização se radicalizou, as megalópolis, o comércio global, a globalização, muitas coisas estão também hoje. Da mesma forma que o mundo de Lutero, o mundo hoje é um mundo muito complexo, marcado por muitas mudanças. E quem foi Martinho Lutero? Ele era monge, né, seguidor lá da ordem agostiniana e professor de teologia. Ele era um estudioso de teologia numa importante universidade alemã. Acabou sendo excomungado como herege justamente pela defesa intransigente que ele fez daquilo que ele constatou ser a fé fundada verdadeiramente na sã doutrina. Ficou foragido, escondido para não ser morto por 3 anos. Foi um período em que ele traduziu a Bíblia, que até então ela estava disponível só na língua latim, no latim, ou seja, não era acessível a toda a população. Como veio a inspiração de Lutero, que o fez repensar toda a sua vida religiosa e desagou da reforma? Ele estava estudando o livro de Romanos, mas não um estudo superficial. Naquela época, ele e os outros monges faziam a chamada exposição. Ele estava em exposição à carta de Romanos. Ou seja, ele estava estudando, lendo, relendo, meditando, orando, coisa que muitas vezes a gente não faz hoje, mas deveria, um conhecimento profundo da Bíblia. E nesse momento, enquanto ele estava nessa leitura mais profunda, ele se sentiu tocado pelo Espírito Santo. E é algo também que anda muito junto. A inspiração divina, ela tem uma ligação muito forte com a busca nossa de sabedoria em Deus, de entendimento das Escrituras. E ele se sentiu tocado especialmente no conhecimento de que Deus perdoa os pecados,
mas é a partir de uma relação genuína com ele, que não é através das indulgências. Esse foi o maior incômodo de Lutero com a igreja na época, foi a venda de indulgências, que era um perdão para os pecados praticados pelas pessoas a partir da venda de uma carta de perdão que gerava riqueza para a igreja. Então, as pessoas achavam que podiam pecar à vontade e comprar o perdão de Deus através da igreja. Isso foi o que mais revoltou Lutero, quando ele foi despertado, então, por Deus, através da ação do Espírito Santo no coração dele, através do estudo da Bíblia, ele viu que isso era um verdadeiro absurdo. E as bases da doutrina dele, que foi publicada, então, em 1527, a Bíblia como único dogma. O que é dogma? É aquilo que a gente aceita de maneira assim indiscutível. Então, nós aceitamos de maneira indiscutível que a Bíblia é a palavra de Deus e que devemos segui-la. Claro que estudando profundamente, entendendo que tem ali trechos que não podem ser levados ao pé da letra, entendendo o contexto, mas a Bíblia, ela temos como dogma. Na Igreja Católica Romana existem alguns dogmas que são pregados e que Lutero discordou deles. A fé é a única fonte de salvação, nenhuma outra. A prática, por exemplo, da compra de indulgências, principalmente, ou mesmo a prática da caridade, a caridade deve ser uma consequência da fé e não a fonte de salvação. Todos devem interpretar a Bíblia. Isso não pode ser algo exclusivo do clero, como era defendido. Deus pode tocar no coração de qualquer pessoa leiga para que ela tenha o entendimento da Bíblia. Ele negou também a transubstanciação, que é a crença de que no momento da comunhão o pão vira realmente o corpo de Cristo e o vinho vira realmente o sangue de Cristo, um suposto milagre, que a gente não acredita nisso nas igrejas protestantes. Passou a defender e a praticar, né, o uso do alemão nos cultos e não do latim, porque o culto em latim quase ninguém entendia nada, era um ritual meio vazio, porque não era entendido. E defendeu que haveria apenas 2 sacramentos, apenas o batismo e a Eucaristia. Então, são os 2 sacramentos que permanecem nas igrejas protestantes até hoje, e não outros, como, por exemplo, o que tem ainda na Igreja Católica Romana, como o casamento, a primeira comunhão, crisma e outros. Então, essas foram algumas bases da doutrina que ele publicou. E olha, essa frase dele, que é bastante divulgada, é muito importante. Justamente porque a Bíblia é a nossa base forte, o nosso dogma, a nossa firmeza na fé, nada que contrarie, que não se enquadre nas Escrituras, deve ser aceito, deve ser rejeitado, ainda que faça chover milagres, porque muitas pessoas vão atrás de uma religião utilitária, em busca de milagres, de sinais, de prodígios, e nada disso deve ser aceito se contrariar a Escritura. Mas aí nós temos que conhecer bem a Escritura, conhecer profundamente a Escritura. E aí tem os chamados 5 soles, somente, os 5 somente que guiaram a defesa que Lutero fez. Primeiro, somente Cristo. Então, nós, protestantes, não acreditamos em Maria como nossa intercessora, nem em nenhum santo como nosso intercessor, e nem na figura de um líder religioso como nosso intercessor. Apenas Cristo é o nosso mediador. Trazendo isso para os dias de hoje, no meio protestante evangélico, a gente não vê ninguém idolatrando a Maria ou aos santos, mas muitos idolatram pastores e líderes religiosos, como se eles fossem o nosso elo com Deus, e não são. E não são. Somente a graça não é mérito de ninguém. Deus nos ama graciosamente, sem que mereçamos. Muitas pessoas, no entanto, se acham ungidas de modo especial e gostam de demonstrar que possuem poderes, que possuem unções, e não são ninguém. Todos carecemos igualmente da graça de Deus.
inclusive aqueles que estão fora da igreja, que estão distantes, né, da comunhão com Deus. Eles, como nós, são pecadores e nós, tal como eles, precisamos da graça de Deus. Somente a fé é o que nos mantém junto a Deus. Nada, nenhuma outra coisa, inclusive não é a prática religiosa. A prática religiosa é boa. Ir à igreja, apresentar-se diante da comunidade religiosa com seus talentos, exercer ministérios, entregar seus dízimos, suas ofertas, isso tudo é bom, mas isso é consequência. Isso é consequência. Porque estamos juntos de Deus, devemos e queremos, sentimos desejo de fazer isso, mas não é isso que nos mantém junto a Deus. Somente a Escritura. Não que a gente não vá ler outros livros, claro que lemos, mas a Escritura é a base fundamental da nossa fé. Livros outros que a gente leia sobre religião, eles são bênção quando eles exploram a Escritura no sentido de nos dar mais conhecimento dela, quando eles mostram fatos da vida cotidiana, mas não podem, em hipótese alguma, contrariar o que está na Bíblia. E somente a glória de Deus. E hoje eu diria que é revoltante como tem líderes religiosos pegando para si próprios a glória. Eu já vi vídeos de pastores entrando em reuniões de multidões, em lugares abertos, como se fosse um show, e as pessoas de pé, freneticamente aplaudindo, ovacionando, como se fossem popstar da fé. Isso não condiz com o que nós acreditamos. A glória seja dada unicamente a Deus, a Cristo Jesus, que é parte da Trindade, que esteve conosco, né, que está conosco. A mais ninguém deve ser dada a glória dentro das igrejas. E aí ele publicou as 95 teses que ele pregou na igreja de Wittenberg no dia 31 de outubro de 1517. Vamos destacar apenas algumas, evidentemente, né? E, junto com essas teses, sugiro a leitura de um pequeno trecho, um versículo da Bíblia, que a gente, lendo, vai ver como que estão todas elas respaldadas na palavra. Esse respaldo não é de Lutero, fui eu que selecionei esses versículos aqui para mostrar para vocês que temos na Bíblia respaldo para o que ele defendia. Primeiro, ele combateu penitências que eram praticadas de maneira superficial. A penitência verdadeira é ter a nossa vida toda dedicada a Deus, sendo capaz de abrir mão do nosso conforto, da nossa segurança, da nossa comodidade, sempre que necessário. Então, uma vida de penitência é algo muito mais profundo do que o que alguns fazem até hoje em algumas religiões, que é ficar chicoteando, por exemplo, literalmente a sua carne. Olha o que ele falou aqui sobre o purgatório. Chamou de uma erva daninha, uma invenção que sem nenhuma base bíblica. E ele disse, olha que enquanto os bispos dormiam, e hoje há muitos líderes religiosos, não só bispos, mas pastores também, que parece que estão dormindo e deixando que as coisas se degradem na igreja. É algo que está fazendo que outras ervas daninhas estejam crescendo entre nós. E essas pessoas terão que prestar contas a Deus, porque quanto maior o conhecimento teológico e quanto mais elevado o cargo ocupado na igreja, maior é a responsabilidade que se tem de combater as blasfêmias, as inverdades e as doutrinas estranhas à sã doutrina que, infelizmente, nós vemos hoje, que estão sendo difundidas entre o povo de Deus. E ele também disse que, justamente pelo descuido, pela incúria, pelo desleixo, até pela má intenção de uma grande parte dos líderes religiosos da época, o povo estava sendo ludibriado.
E esse movimento, esse problema, passava muito pelas indulgências, que era uma promessa de absolvição das pessoas mediante pagamento, como já falei. E aí, o que ele denunciou é o que se tem hoje. O lucro, a cobiça, é o que move muitas igrejas hoje, muitos líderes religiosos. É a busca do dinheiro, sim. E muitos também dos evangélicos que estão, ou supostamente evangélicos, que estão na política, estão em busca do poder terreno, do dinheiro, da fama. São pessoas que não merecem a nossa confiança. E estão fazendo o quê? Estão indo para onde estiver o dinheiro. A intercessão da igreja tem que ser resgatada, porque a intercessão da igreja depende o quê? Da vontade de Deus e não do poder terreno. Ele também realçou que todo cristão arrependido verdadeiramente tem direito à remissão. Mas hoje nós vemos que o arrependimento é pouco pregado nas igrejas. Há pouco espaço para que as pessoas reflitam sobre seus erros. Muitas vezes os nossos cultos são verdadeiros oba-obas, não tem outra palavra para qualificar. É um louvor vazio, onde as pessoas querem entrar apenas num êxtase superficial e acham que por estarem ali, elas estão já tendo absorção por qualquer coisa que fazem. Não! O evangelho é o evangelho da vida reta, da vida plena, da vida justa e do arrependimento. Nós temos que resgatar a importância do arrependimento. Os nossos cultos têm que ser momentos de contrição também, tem que ser momentos de denúncia do pecado. Nós não podemos ter papas da língua em relação ao pecado, nós temos que exortar as pessoas, mas muitas igrejas hoje só querem que encham de pessoas para dar mais dinheiro, para dar mais oferta, para ter mais poder, para ter mais visibilidade, e não trabalham nada em termos de um movimento realmente de santificação. A ação social, muito mais importante do que qualquer obra que alguém faça na igreja, para, como já o próprio Jesus condenava, fazer tocar trombetas diante de si, é ajudar aos que precisam. Temos que ver o rosto de Cristo refletido em cada pessoa necessitada. E aí, poderíamos até expandir, não apenas os pobres em termos de recursos financeiros, mas todos os aflitos, que são tantos hoje em dia, né? Pessoas que às vezes têm o pão, mas não têm a paz. Então, dedicar-se a estes também é o que precisamos fazer. E qual é o nosso verdadeiro tesouro? É o evangelho da glória e da graça de Deus. Então, às vezes, é numa pequena igreja, uma comunidade simples, sem muita pompa e sem um número enorme de fiéis, que está realmente ali sendo praticado o evangelho. Não precisamos construir templos suntuosos que custam milhões. Claro, podemos construir templos grandes, se necessário, mas a suntuosidade, não precisamos ter milhares de seguidores dentro dos nossos templos, nós temos que mirar no verdadeiro evangelho da graça de Deus. E esse tesouro, muitas vezes, é odiado. Por quê? Porque subverte muito a lógica do mundo, de exaltação aos bem-sucedidos. Porque no evangelho, os que são realmente mais próximos de Deus são aqueles que se humilham, que reconhecem a sua pequenez, como nós bem sabemos. Esse tesouro, então, muitas vezes, ele é odiado. O evangelho que tem sido amado por muitos é o evangelho parcial, é o evangelho que muitas vezes se apresentam só como bênção, prosperidade e sem a cruz de Cristo. Então, ele fez ali na sua tese 92, outro alerta, que é os falsos profetas, paz, sem que haja paz. Então, nós temos hoje nas igrejas pessoas que falam que tudo que você desejar, que você terá, você será próspero, rico, jamais vai haver doença sobre vocês.
Isso não tem base bíblica, porque no mundo nós teremos aflições. E o profeta Jeremias, que eu citei aqui nesse versículo, né, ele lutou muito contra isso, lutou muito contra falsos profetas, Ananias, por exemplo, que estavam ali ludibriando o povo, como hoje também nós temos lobos em pele de cordeiro, aqueles que fazem isso. E assim, temos que saber, vamos entrar no céu? Vamos, se Deus quiser, pela graça misericordiosa dele, pelo perdão, pela reconciliação trazida por Cristo Jesus. Mas será através de tribulações, de dificuldades, e não por uma paz ilusória daqueles que se acham invencíveis, os melhores que os outros. Isso é muito importante. E temos um lindo hino no inário evangélico, que é o Castelo Forte, que foi escrito por Martim Lutero, enquanto ele estava escondido na torre de um castelo, porque ele poderia ser morto, ele estava sendo perseguido. E ali, escondido na torre do castelo, ele foi inspirado por Deus para essa belíssima letra que diz: Castelo Forte é o nosso Deus. Que Deus nos abençoe e que nós busquemos a cada dia a verdadeira paz, a verdadeira segurança que está naquele que nos criou, que nos ama profundamente, que nos redimiu com o sangue do seu Filho amado e que conta conosco para a sua obra. Amém.